Alô, você que acha que a culpa é do PT, seja bem-vindo a esse canal, nesse carnaval, nesse momento aí mais ou menos frio em São Paulo. Eu vim falar um pouco sobre essa semana. A gente teve alguns acontecimentos bizarros que me fazem pensar a respeito do uso da força. Toda a força do argumento reside no argumento da força. Da palavra ao ilustre deputado Jair Bolsonaro, em seguida Roberto Gouveia. Jair Bolsonaro ausente. Prezado... Sua Excelência, foi de 5 minutos ao deputado. Vocês têm 5 minutos. Tão grande com assim. Vossa Excelência presidindo, jamais me ausentaria. Obrigado. Até eu pedi aqui a Denise Frossar, como juíza, que me ouvisse por alguns minutos, que eu não tenho experiência nessa área. Eu quero até depois me aconselhar com ela. Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal do júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. E todas as testemunhas de acusação, 6 no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. E ele era o 10º militar a ser julgado. 5 haviam sido condenados e 4 absolvidos. E o que é curioso, deputado Betão, Vossa Excelência que é do Rio de Janeiro, é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo. Agora, o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise Frossar? Eu não considero que foi a promotoria, um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro, compareceu fardado, ao lado da promotoria, né? E ali falou o que queria e o que não queria contra o tenente. Contra o tenente. Acusando de tudo que foi possível, inclusive, né? Se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. E a defesa, depois de acabado, conversando com a defesa, Denise Frossar, eles não conseguiram trazer para falar do lado dele, do lado da defesa, nenhum outro coronel que havia comandado o tenente acusado daquilo. Por quê? Porque qualquer outro coronel que fosse depor ali, favorável ao tenente, logicamente estaria batendo de frente com o coronel Menique. Então, com toda certeza, né, estaria sendo enquadrado esse outro coronel mais moderno, como está chamando de mentiroso o coronel Menique. Bem, isso é um fato que eu acho que, por parte do juiz, né, não poderia passar a ser desapercebido, acredito eu. Se bem que o juiz, parece nesse episódio, ele só entra no final, lá, na sala secreta, etc. Mas eu acho que é uma coisa que, apesar disso tudo, poderia ser discutido ali, por que a defesa não trouxe nenhum outro superior comandante de batalhão que serviu com o tenente. O que serviu para fazer com que os jurados ou condenassem por 5-2 foi exatamente o depoimento do coronel, que falou sobre uma sindicância feita por ele à época. Nem vou entrar no detalhe, Denise, sobre a desqualificação dos acusados, né, ou sobre o fato em si. Eu entendo, eu também, a senhora deve concordar comigo, que se tem que discutir ali é o que está nos autos. Fora dos autos não pode ser discutido. Mas a palavra do coronel funcionou. Agora, o que é importante nisso? Que a gente aqui, eu estou completando 16 anos em Brasília, né? A quem interessa a condenação pura e simples de militares da Polícia do Rio de Janeiro, sendo culpados ou não, interessa ao casal de garotinhos. Por quê? A Anistia Internacional cobra a punição de policiais em nosso país. Cobra insistentemente. Ele tem que ter um número X, ou um percentual tanto, né, de policiais presos. Daí quer dizer que o Estado que mais prende percentualmente policiais militares
é o Estado que mais está ao lado dos direitos humanos. Então, senhor presidente, eu não sei ainda como a gente pode colaborar, já que o advogado vai recorrer da sentença, né, neste episódio. Porque os outros coronéis mais modernos não podem depor, senão vão para a geladeira, vão ser perseguidos. E o tenente ficou como um coitado ali, um jovem de 20 e poucos anos, condenado. Não foi ele que matou a Denise Frossard, quem matou foi um sargento. O sargento falou, eu que matei. E o sargento foi absolvido no outro tribunal de júri. Então isso tem que ser visto, pelo que parece, né? Há um interesse muito grande. Eu não sei como funciona no lado da magistratura as promoções, mas para o coronel Menique, está mais do que comprovado que ele está ao lado do governo do Estado, né, para atender a anistia internacional e simplesmente punir por punir. Isso não pode acontecer. Isso desqualifica, desmoraliza o tribunal de júri. E o coitado do tenente, como é um coitado de qualquer outro policial militar, não tem dinheiro para pagar advogado. E geralmente é um advogado lá também sem muitos conhecimentos, que numa hora dessa não levanta esses fatos. Eu que não sou advogado percebi isso. E depois comprovei. Então, deputado Betão, é o nosso Estado, né, que pese aqui o nosso governador, nosso governador do Rio, mas esse comportamento não está certo. Eu quero me assessorar da Denise Frossard, de outros juízes, como podemos proceder no futuro. Se um coronel vai depor, outro mais moderno não pode depor porque vai ser perseguido, tem que ser desqualificado esse depoimento dessa autoridade. É curioso ver o Bolsonaro utilizando como argumento justamente o argumento contra a existência da polícia militar. Uma das maiores críticas feitas no Brasil contra a existência da polícia militar é que ela é subordinada diretamente ao governador. E por conta disso é incapaz de agir de forma honesta, ou de forma ordeira, ou de forma correta. E é justamente o mesmo argumento utilizado para pedir o fim da polícia militar no Brasil que Bolsonaro utiliza para poder defender um dos membros do escritório do crime. Membro esse condecorado por seu filho. Uma disputa entre forças militares, entre forças de exército, entre forças de milícia e do Estado. Uma mudança total quando esse se torna presidente. Ou será que não? Eu recebi um vídeo do antropólogo sendo preso pelos fiscais, tá, que defendiam os direitos da FUNAI. É engraçado porque é sempre assim, os fiscais que defendem fiscal do meio ambiente, fiscal da FUNAI, sempre dá errado com o bolsonarista. É impressionante, quando não é com o próprio Bolsonaro, quando ele estava pescando no local ilegal ou estava minerando. Então é impressionante. Mas, nesse caso, passaram a tentar dizer que esse cara era um cara esquerdista que estava lá indo defender o direito indígena. Olha que louco, cara. Já que ele está defendendo o direito indígena, óbvio que não é de direita. Pelo menos isso esses caras entendem. Não, senhor. O senhor é oficial. Eu tô à direita do meu não, cliente. O senhor trabalha no Ministério do Meio Ambiente. Sou antropólogo Eduardo Luz, estou aqui com o nosso comandante da operação para fazer cumprir a ordem ministerial do senhor ministro Ricardo Salles, com o qual eu me encontrei na última terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, às 14 horas e 26 minutos, onde estive na 4ª Câmara do Ministério Público Federal, e onde ficou acordado que nenhum patrimônio de população em situação de fragilidade será destruído. Eu fui claro? Se qualquer patrimônio for destruído, o senhor responsável responderá criminalmente e judicialmente. Então estou sendo claro com o senhor. Se o senhor não se retirar da terra indígena agora, o senhor será conduzido por invasão à terra indígena. Veja bem, nós temos um problema de interpretação aqui. Vamos lá. Não tem problema nenhum. Não tem. O senhor, qual o nome do senhor? Sou o antropólogo Eduardo Então, Luz. o senhor está dentro de terra indígena. Certo. Eu estou dando ordem para o senhor se retirar dessa área. Autoridade se o senhor não sair agora, qual é o seu o documento? senhor será preso. Não, por favor, qual é o seu documento? Me mostra então, por favor, a sua ordem de prisão. Me mostra, por favor. O senhor, não, é flagrante delito, senhor. O senhor é servidor do IBAMA, o senhor não tem essa autoridade. Peço desculpas. Eu peço desculpas. O senhor está preso. Não, eu peço desculpas. O senhor está preso. Continua com o
O CBN Agro conversa agora com Eduardo Luz, que é bacharel e mestre em Antropologia Social e doutorando em Ciências Sociais. Ele trabalhou na FUNAI, na Fundação Nacional do Índio, entre 2003 e 2008. Desde 2009, ele deixou a entidade e passou a atuar contra a fundação ao perceber que havia desvios na função do cargo. Ele chama de massa de manobra ou manipulação na questão indígena no Brasil. Venho afirmando isso já, não porque eu queira, não porque eu tenha alguma orientação político-ideológica, mas porque os dados de campo que eu tenho coletado desde a minha época de graduação apontam e passaram a apontar uma manipulação da população indígena no Brasil. Não era assim, não foi assim durante a imensa maioria, a imensa parte do século XX. Pelo contrário, na verdade, o Estado brasileiro muito fez para inserir o indígena na sociedade, trazê-lo ao convívio nacional, muito fez para promover, para a promoção do desenvolvimento. É claro que isso tem várias críticas em determinados momentos, mas sobretudo de 2003 em diante, cresceu. Eu comecei a perceber um crescente de manipulação das questões indígenas contra o desenvolvimento do país. Isso quando você estava dentro da entidade? Quando eu estava dentro da entidade. Ele só não comenta claramente que tipo de desenvolvimento é esse, né? Em referência ao livro do Lourenço Carrasco, mexicano, que escreveu um livro Quem Manipula os Povos Indígenas contra o Desenvolvimento do Brasil, eu pergunto para você, de quem é esse interesse? Quem está envolvido nesse sistema ou nessa manipulação? O professor Lourenço Carrasco, veja como é a nossa ignorância, né? A primeira pessoa a despertar, a servir como atalaia para despertar o Brasil não era um brasileiro. Para despertar o Brasil era um mexicano. Tá? Então foi o primeiro que, há mais de 10 anos atrás, muito mais, na verdade, o livro dele de 2001, então pelo menos 17 anos atrás, chamou atenção num outro livro chamado Máfia Verde, para o fato de que pessoas e entidades estavam interessadas e manipulavam povos indígenas no Brasil. Tá? Ele diz que nós temos pelo menos 2 ou 3 organizações interessadas. Uma ele chama não, é o nome da CMI, que é o Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas, apesar do nome bonito, apesar de um nome ecumênico, nada tem a ver com ecumenismo, e sim com a promoção do que ele chama, e aí eu concordo, de um poder globalista, de uma instituição globalista. Esse poder globalista é fruto de uma visão, de uma perspectiva que pretende, que para alcançar, essa desculpa que eles contam, para alcançar uma paz mundial, pretende-se aniquilar ou diminuir ao máximo os poderes dos Estados-nação, dos Estados nacionais. Então o Conselho Mundial de Igrejas, na verdade, é uma instituição que atenta contra o Estado nacional. Então o professor Carrasco identifica essa turma aí globalista. Depois, e o maior braço deles, ou o principal braço indigenista deles no Brasil é o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Fruto desse casamento com o ambientalismo surge também o ISA, o Instituto Socioambiental. Então, esse pessoal é a ponta de lança no Brasil para os interesses globalistas internacionais, tá certo? Esse é o pessoal que o professor Carrasco identifica. Agora, eu descobri mais coisas. Eu descobri outros elementos que também manipulam os indígenas contra o desenvolvimento do Brasil. Os principais são todo e qualquer ambientalista. Nunca pergunte ao antropólogo se determinada tradição indígena é importante ou se determinado grupo é indígena, determinado grupo que se diz indígena é indígena. Nunca pergunta ao antropólogo, pelo mesmo motivo que você nunca deve perguntar a um cabeleireiro se você deve ou não cortar o cabelo. Ele sempre vai dizer que você precisa de um corte. Não interessando, precisa de um corte, tá precisando de um corte. Pois bem, o antropólogo sempre vai colocar em primeira mão os interesses, vai colocar acima dos interesses nacionais os interesses dos grupos indígenas, a defesa dos grupos indígenas e tudo mais. Note bem que a culpa de tudo isso é do antropólogo ganancioso que quer proteger essa cultura indígena que deveria estar sendo esmagada em nome da coletividade. Quem são esses capitalistas antropólogos que querem proteger as culturas para lucrar com isso? Absurdo. Nós, malditos capitalistas, que estamos lutando pela individualidade do povo indígena, em vez de pensar que eles têm que ser sacrificados
em nome do coletivo chamado Brasil. Então, eles se juntaram com os ambientalistas, e os ambientalistas no Brasil promovem uma agenda de defesa das sociedades indígenas e de defesa do meio ambiente tão forte, tão ferrenha, que ela é ideologicamente comprometida, que ela se coloca, ela acaba sendo uma barreira ao desenvolvimento nacional. Você não consegue asfaltar uma rodovia, promover uma ferrovia, abrir uma hidrovia, como é o caso do Tapajós, Araguaia-Tapajós, sem enfrentar uma ferrenha oposição do movimento ambientalista, que, para reforçar as suas forças, chama qualquer um para se dizer indígena. E aonde ficou acordado que nenhum patrimônio de população em situação de fragilidade será destruído. É o que está acontecendo em Santarém do Pará. Santarém do Pará, que vai ser o futuro polo de exportação da soja no Brasil. Veja que a exportação de soja no Brasil é um caos. Você sabe disso, que a exportação de soja é terrível. Empreendedor sofre no Brasil, a gente sabe. O caminhão tem que sair de soja lá de Cuiabá ou de alguma cidade ali do Mato Grosso, Sinop, e andar não sei quantos mil quilômetros até chegar no Porto de Paranaguá, de onde é escoada a soja do Brasil. Por Santarém seria muito mais fácil, mas a ferrenha oposição que os ambientalistas fazem é promovida pela via da utilização dos indígenas. Indígenas ou caboclos que se dizem indígenas são manipulados contra qualquer tipo de ação como essa. Eduardo, essa tentativa de desestabilizar um sistema não é também uma forma de trazer para o Brasil um retrocesso e para o mundo, barrando dessa forma o desenvolvimento? E é impressionante que as pessoas não vejam isso. E aonde ficou acordado que nenhum patrimônio de população em situação de fragilidade será destruído. De um jeito ou de outro, ele tem que se decidir. Ou ele está a favor do agronegócio, ou ele está a favor das populações vulneráveis. De um jeito ou de outro. Não, senhor. O senhor trabalha. O senhor é oficial. A direito do meu cliente. O senhor trabalha no Ministério do Sou o Meio antropólogo Ambiente. Eduardo Luz, estou aqui com o nosso comandante da operação para fazer cumprir a ordem ministerial do senhor ministro Ricardo Salles, com o qual eu me encontrei na última terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, às 14 horas e 26 minutos, onde estive na 4ª Câmara do Ministério Público Federal, e aonde ficou acordado que nenhum patrimônio de população em situação de fragilidade será destruído. Eu fui claro? Se qualquer patrimônio for destruído, o senhor responsável responderá criminalmente e judicialmente. Então estou sendo claro com o senhor. Se o senhor não se retirar da terra indígena agora, o senhor será conduzido por invasão à terra indígena. Veja bem, nós temos um problema de interpretação aqui. Vamos lá. Não tem problema nenhum. Não tem. O senhor, qual o nome do senhor? Sou o antropólogo Eduardo Luz. Então, o senhor está dentro de terra indígena. Certo. Eu estou dando ordem para o senhor se retirar dessa área. Com autoridade se do o quê? senhor não Qual é o seu sair documento? agora, Qual é o seu o documento? senhor será preso. Não, por favor, qual é o seu documento? Me mostra então, por favor, essa ordem de prisão. Me mostra, por favor. O senhor, Não, é o senhor flagrante delito, senhor. O senhor é servidor do IBAMA, o senhor não tem essa autoridade. Peço desculpas. Eu Então peço tá, desculpas. o senhor está preso. Não, eu peço O desculpas. senhor está preso. Continua com o... Em Sobral, o Cid Gomes achou que podia dizer para um grupo de black blocs da polícia militar e civil que eles iam estar presos, babacas. Pegou um trator, uma retroescavadeira e tentou empurrar a grade de efeito. A resposta foi imediata. Eles atiraram contra o Cid. Para pegarem os seus parentes, as suas esposas, 5 minutos, nenhuma mais. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me solte. Se o Cid Gomes tivesse comunicado à polícia, isso não teria... Não, polícia que está em greve. A gente tem que entender que uma das coisas que tem que acontecer é a substituição da polícia pela classe operária. Isso tem que acontecer em algum momento gradativamente. Em alguns momentos o PCO, por exemplo, se posiciona a favor de que a classe operária tenha armamento. Então, se a classe operária tem armamento, logo ela pode substituir a polícia gradativamente, como aconteceu na Comuna de Paris, por exemplo. É interessante ver os marxistas evocarem a Comuna de Paris com uma certa constância, apesar de ter sido um movimento federalista. Ele usou todo o processo federativo do Proudhon, e o Bakunin até chega a falar que foi um travestimento cômico da parte dos marxistas terem colocado a Comuna de Paris como exemplo, tá? De ver a Comuna de Paris como seu exemplo de ditador proletariado, sendo que a ditadura proletariado sempre pressupôs nos textos e falas do Marx um partido que tomasse o Estado. Esse sempre foi o discurso do Marx. Depois da Comuna esse discurso muda.
Depois da comuna esse discurso muda e até mesmo o leninismo chega a assumir a comuna como exemplo e do que deveriam fazer. E até tem um livro, né, do Estado da Revolução e tem a fala O que Fazer do Lenin, que ele explica o que fazer. Então a polícia ela não vai estar organizada, digamos assim, ou ia dizer articulada, mas enfim, não vai estar conectada à classe operária. Ela sempre vai estar com um posicionamento que atrapalha essa relação na classe operária, porque ela vai receber ordens do governador do estado. Era esse um dos problemas que a gente sempre apontou com relação ao fim da ditadura militar, na polícia militar. O bolsonarismo coloca que a ditadura militar foi boa, e nem foi ditadura, agora nem é mais ditadura, e que você tem que simplesmente dar poderes aos militares, cada vez mais poderes, isso vai ser bom para todo mundo. Essa é a fala, estilo a fala da Nascente lá da Ayn Rand. A Ayn Rand, ela falava, tem um livro chamado A Nascente, que ela fala que o rico tem dinheiro, ele compra um monte de coisa, todo mundo fica feliz, porque quando ele compra, ele te deixa rico também. Então é a mesma coisa. Contrata você, olha que legal, te dá emprego. É o mesmo papo furado. A direita sempre usa o discurso que alguma elite super iluminada vai ser a melhor coisa que pode acontecer pra gente. E em muitos momentos, alguns correntes de esquerda também. É o que acontece nessa questão do PCO e o PSTU. Eles já estão forçando pessoas da esquerda a se posicionarem a favor da polícia ou contra a polícia, ou qualquer coisa, e tem que ser assim, e essa é a regra. A questão prática é que, muito provavelmente, muitos policiais estão indo lá pela sua própria sobrevivência. Mas a questão é, a classe trabalhadora como um todo, ela é repreendida pela polícia. Ela não está lá, ela não nasceu, a polícia não existiu para cuidar da segurança em geral, ela existe categoricamente para defender os privilégios, mesmo que o policial individualmente não acredite nisso. Isso é muito importante, porque a questão ideológica ela é fundamental nesse debate, tá bom? Então, nessa hora tem gente defendendo o Cid Gomes, retroescavadeira antifascista, tem gente já, a direita já defendendo greve, coisa impressionante, agora a greve é direito. Porque a categoria não teve reajuste, peraí meu amigo, peraí, vamos combinar, certo? Vamos combinar. Quer dizer, quando é greve de professor, tem que aceitar borracha, bando de vagabundo. Quando é greve de policial armado, opa, beleza, que lindo. Que lindo, tomara que mate mais gente. Então, assim, quando nós falamos que o povo tem que pegar em armas e se livrar da cúpula, tá? Não precisa ser nem de forma violenta, você só rende, né? Sei lá. Mas a gente tem que se livrar da cúpula porque ela é corrupta. Ah, isso é terrível. Quando um bando de policiais ataca alguém armadamente, faz um motim, esses grupos de direita defendem, ou seja, eles defendem um crime, fazem uma apologia absolutamente ao crime, porque o policial não pode fazer greve, mas quando algum grevista, no seu direito legítimo dentro da lei, faz greve, eles vêm como criminosos. O que está acontecendo de fato? Existe uma categoria de trabalho que nunca apoiou as greves no Ceará, nunca auxiliou as greves no Ceará, agora resolveu fazer greve, sendo que isso é ilegal. Então, primeira coisa, se elas prezam a lei, era mudar essa lei. Na Constituição, faz uma PEC. A PEC 241, quando a gente foi pra rua, vocês quiseram lançar borrachada e tiro na gente, cercaram a gente e tudo mais. Mas uma PEC, uma proposta de PEC para poder mudar isso, vocês não fazem. Então vocês não estão enfrentando os governos, vocês estão auxiliando o governo federal a fortalecer a ditadura sobre o Ceará. É isso que o cara da milícia que está à frente do movimento está agitando. Mesmo que hajam pessoas ali que realmente querem melhoria de salário, afinal de contas é um salário baixíssimo o policial correr esse risco. Não dá para ser PSTU, vamos apoiar essa greve com todas as forças, depois escrever 20 artigos para quando quem se mascara é cidadão, certo? Se você não tem um exército razoável, se você não tem um grupo armado razoável, você não tem como enfrentar nada. Então é isso, é isso.